Olá, o podcast Vozes que Não Calam traz hoje 3 convidados muito especiais para falar um pouco para a gente sobre o nosso Instituto de Previdência, o IPERON, o Instituto do Estado de Rondônia. Estamos aqui hoje com a juíza Elma Tourinho, muito bem-vinda, doutora, o Marcelo de Freitas, servidor do Tribunal de Justiça, nosso colega, e o Mauro Bianchim, auditor fiscal aposentado da Cefim. Hoje nós estamos aqui para trazer um pouco de informação, de esclarecimento sobre a história do nosso instituto, mas antes eu quero apresentar os nossos convidados. Eu vou passar a palavra para a doutora Elma Tourinho. Obrigada, Gislaine, eterna presidente do Sinjur. Depois que você exerce a presidência, você faz jus a essa função altiva. Uma presidente altamente articulada, obrigada, muito preparada. É uma honra estar aqui. Fui juíza do Tribunal de Justiça, claro, por 25 anos, mas me sinto em casa com vocês. Mauro Bianchim dispensa apresentação, é um gigante nesse contexto, vindo de uma secretaria tão importante do Estado de Rondônia. Meu colega de casa também, Marcelo de Freitas, que dispensa apresentação. Eu quero conversar sobre esse instituto hoje porque é importante, Gislaine. Eu quero parabenizar você, porque o Instituto, na verdade, é o responsável pela nossa vida, principalmente pós-aposentadoria. E hoje a gente vê um contexto dentro do Brasil, do Banco Master, que nos voltou. A questão da corrupção, que eu falei minha vida inteira que a gente tinha que combater, voltou ao cenário. E vários estados direcionaram os seus dinheiros, o dinheiro do servidor, para esse contexto da corrupção. Então, te parabenizo, eu quero ouvir todo mundo, quero falar naquilo que me competir e acho que vai ser um bate-papo excelente. Obrigada pelo convite. Quem é o Marcelo de Freitas? Então, para mim também é uma honra estar aqui participando dessa tribuna, desse podcast. Pessoas tão importantes, tão influentes também, pessoas que se doam, né, como administradores públicos. Eu vejo que isso é uma vocação, na verdade, né? Nós somos administradores públicos porque nós escolhemos, na verdade, né? Não é algo assim que a gente faz de qualquer forma, né? Mas é porque nós temos essa vocação. E é algo que tem vamos dizer assim, vocacionado cada vez mais nessa atividade, né, de servidor público, de servir a nossa comunidade. E quando nós falamos de servir a comunidade, de vida pública, o IPERON torna-se um assunto também muito importante, né? Mesmo porque, como a doutora já bem enfatizou, é através desse instituto, dessa autarquia, né, que os nossos recursos, aquele recurso que a gente contribui ali mensalmente do nosso salário, vai ser gerido e vai garantir a nossa manutenção no futuro. Então nós temos essa preocupação, nós já tivemos a oportunidade de participarmos de 2 mandatos como conselheiro do Instituto de Previdência. Então é uma matéria que nós gostamos, que nós nos debruçamos ali, estudamos sobre isso, e vai ser um prazer nós aqui discutimos, né, sobre esse assunto, levando para o nosso ouvinte, né, qual a atual situação do nosso Instituto de Previdência, né? Eu acho que esse deve ser a grande aqui temática, né? Qual é a nossa atual situação do nosso Instituto de Previdência? E aí vem aquela questão, é um instituto deficitário ou superavitário? Então a gente vai abordar aqui essa temática, nós vamos falar sobre isso e eu acho que vai ser de grande valia para os que nos ouvem, né? E o Mauro Bianchim, porque o Mauro eu conheci em 2018, quando eu precisei de atendimento, de informações para os nossos servidores, e eu pude contar, embora eu já conhecia a trajetória profissional do Mauro, a capacitação dele, mas eu quero que o Mauro hoje se apresente para os servidores do Estado de Rondônia e, em especial, aos servidores do Tribunal de Justiça. Quem é o Mauro Bianchim? Bem, Gislaine, eu quero primeiramente agradecer a você de todo o coração
de estar bem acolhido aqui pela doutora Elma, o amigo Marcelo. O Mauro Bianchim eu sou auditor fiscal de tributos estaduais, aposentado da Secretaria de Finanças, né? Sou contabilista e também bacharel em Direito. E eu sou aposentado, me aposentei em 2016, fui presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais do Sindafisco por 2 gestões e também sou membro do Conselho de Administração do IPERON. A coisa importante a Previdência, né, eu, assim, no meu entendimento, é a coisa muito importante, principalmente para o servidor público, porque o servidor público ele tem uma vida profissional que é limitada, né? Veja bem, eu sou contabilista e sou bacharel em Direito, mas a minha profissão de auditor fiscal me bloqueia de ser contador ou de trabalhar como advogado, né? Então, existe essa limitação. Então, eu sempre digo assim, eu penso comigo, o servidor público, se ele ficar muito rico, se ele não tiver herança, não tem nada, que só com o salário que ele recebe pela prestação de serviço dele ao Estado, ele não pode ficar rico, porque ele tem a família e tal. A gente sabe como que é difícil. E aqui está a Gislaine, que sabe muito perfeitamente, que foi presidente do sindicato também, para conseguir alguma vantagem para a categoria, né? E a Previdência, então, se torna um fator preponderante da minha família, do meu bem-estar. E quando eu vencer o meu trabalho, ter uma aposentadoria digna, que eu posso comprar meus remédios, que eu posso atender a minha família, né? E geralmente a gente vê assim que muitas famílias dependem dessa aposentadoria. E por um outro lado, é tão sério isso, no meu entendimento, porque existe a lei, se um dia o IPERON for à falência, não tiver mais dinheiro para pagar os aposentados, o Estado vai ter que arcar. E se o Estado vai arcar, vai ter retirado da sociedade. Então, um IPERON bem gerido, bem administrado, como está sendo, fazer aqui justiça... Do advento da 1100, né? Vamos... Não, fazer justiça à doutora Rejane, que começou e fez o Progestão 4, chegamos a ser o primeiro Instituto de Previdência Estadual a receber a certificação do Progestão 4. Fruto do trabalho da doutora Rejane, e dando continuidade agora, né, com as pessoas, com outras pessoas que estão na direção, o doutor Tiago, enfim, toda a diretoria. Então, tem que ser administrado, porque eu penso assim, o fundo que nós temos aplicado, que vem do suor do trabalhador, né, vem uma parte do Estado, do empregador, mas se não estivesse o trabalhador, também não viria nem aquela parte. Então, para mim, é todo do servidor. É uma coisa sagrada. E nós temos que ser os guardiões disso. E o lugar de ser o guardião desse tesouro é dentro do Conselho de Administração. Talvez, pode ser que a gente não entenda todas as leis, porque é um arcabouço de lei tão grande que é muito difícil, se tornou assim, um emaranhado para se aposentar. Eu entrei em tal tempo, eu tenho tanta idade, então... Mas assim, esse dinheiro é sagrado, então, porque o servidor público merece ter uma aposentadoria digna e receber até o final da sua vida. E, quando falecer, deixar para os seus dependentes. A doutora Elma Tourim. Tourim, um nome que carrega aí uma trajetória no Estado, um nome de raízes. Né? Família tradicional. Tradicional, de muita colaboração mesmo para o Estado, onde eu tive a grata satisfação de conviver um pouco com a doutora Elma em 2018, enquanto juiz auxiliar da presidência, e ela sempre muito atuante e posteriormente, ela já na representação da Associação dos Magistrados de Rondônia e eu na administração do sindicato, representando os servidores, eu pude ver a atuação de frente mesmo da doutora Elma junto aos órgãos, aos poderes, quando da edição da Emenda Constitucional 103, em 2019, que nós tivemos a necessidade de adequação de uma lei estadual que acabou que a gente
fez um certo movimento e passamos pelo período pandêmico e a legislação estadual já, a 1100, que é advento desta Lei 103, foi necessária para uma reformulação, uma readequação do nosso Instituto de Previdência. Nesse período dessa construção dessa lei, dos benefícios que precisavam ser protegidos dos servidores, nós podemos contar muito com a senhora, enquanto movimento de classe dentro da Assembleia de Rondônia. Ora, a convite do conselheiro Edilson, participamos de várias reuniões no Tribunal de Contas, mas eu vejo importante que muitos servidores, embora o Mauro colocou aqui da importância do Instituto de Previdência, muitas vezes não é um assunto que a pessoa pense nele, reflita da importância. Então, eu gostaria que nesse podcast Vozes que Não Calam, que a doutora Elma fizesse uma contextualização histórica para a gente do que era o Instituto de Previdência de Rondônia e do que se tornou o Instituto de Previdência depois da Lei 1100. A 1100, ela veio, como você disse, por força, né, da 103. E o que a gente tinha percebido na época, Gislaine? A Previdência Federal, ela nunca serviu só aos propósitos da Previdência, do assunto Previdência dos servidores. No passado, a Previdência Federal financiou obras que não tinham a ver com a Previdência. Nós temos grandes devedores que não pagam a União e estourou a Previdência sempre com aquele discurso. Não, nós precisamos fazer uma reforma da Previdência porque ela não vai mais ter condições de suportar a aposentadoria de quem convive hoje, ainda mais no futuro. Não vai ter condições. E isso sempre foi um trator para servidor. Ao invés de fazer o seu dever de casa, caía nas costas do servidor. Quando teve a última reforma da Previdência Federal, e eu já tinha passado por 3, porque eu comecei a trabalhar aos 15 anos de idade, me deu um desespero. Eu chamei a Gislaine e falei assim, Gislaine, claro que muitos parlamentares pensam na figura do juiz, né? Tem aquela história, é outro poder, a gente vê que tratam assim com respeito e às vezes até com certo temor, mas eu falei, a capilaridade eleitoral é tua, mulher. É tua, porque quantos são os servidores dentro da justiça? Quantos são os servidores dentro do Estado? Esse pessoal precisa ter medo dos servidores não reprovarem nas urnas aquele que tratora servidor. E eu me recordo que em todos os estados estava acontecendo o quê? Era um Ctrl-C, Ctrl-V. Chegava no estado o momento da Previdência, eles pegavam o modelo federal, copiavam, adaptavam e tratoravam. E me deu muito desespero disso. E eu fui até o conselheiro Edilson, ele fala disso publicamente, eu fiz uma postagem recente disso, que ele fala, doutora Elma foi lá, convenceu o governador, convenceu a Assembleia, me convenceu, porque eu era contra. Eu falei, olha, a gente não vai fazer só pedido. Lembra que a gente sentou várias vezes, por onde nós vamos costurar? E não adianta, servidor público, pense sempre nisso. Nós precisamos de um instituto forte, porque no passado não era nada, hoje tem 7 bilhões. Então os caras querem, a pessoa toma um avião e chega aqui e ela quer administrar isso. E a gente tem que administrar por gente qualificada, por gente articulada, principalmente por gente honesta. Porque ficar na mão de gente desonesta, a chance de dar errado é muito grande. E eu lembro que eu cheguei para a Assembleia, a gente precisava convencer os parlamentares, mas claro, o projeto vinha do Executivo, eu falei, a gente não vai fazer pedido, nós vamos apresentar a solução. Quais são as soluções? Regra de transição para quem está quase completando, porque já trabalhou muito tempo. Nesse acervo entraram 20% dos servidores. Vamos unificar os fundos. Não queremos os 18%, porque isso representa confisco, que é proibido pela Constituição Federal. Nós vamos discutir isso na Justiça e fomos construindo. O conselheiro Edilson, a gente tem que fazer jus. Só me permita Claro. uma parte, doutora, Claro. essa parte que a senhora colocou agora, isso é de extrema relevância para entendimento nosso, porque aqui foi proposto 18%.
E teve estados que cumpriu à risca o que dizia a emenda constitucional 103. Então, aqui em Rondônia, diante da atuação de órgãos, de poderes e de representações, principalmente, conforme muito bem colocou a senhora, nós conseguimos ter uma absorção melhor da 103, adequada à realidade do Instituto, porque nós não precisávamos daquela alíquota no processo de recuperação. Perfeito. Às vezes as pessoas falam assim, por exemplo, 14% é muito. É um percentual perverso. Mas nós consideramos, nós que somos do movimento associativo, às vezes não piorar é uma vitória. Sim. Porque o tempo todo querem piorar, como bem disse o Mauro, a nossa vida. E nós temos que pensar, quem é da ativa, que um dia estará nessa condição de aposentado. E nós temos que gerir por meio desses conselhos responsáveis. O IPERON é muito bem administrado e precisa ser bem administrado cada vez melhor. Tanto que eu tenho dito no âmbito municipal, porque eu sou servidora hoje do município, que o IPAM tinha que seguir o modelo do IPERON. E eu vou fazer minhas contribuições para o IPAM também, nem que seja em forma de sugestão. Então, o contexto é esse. Nós conseguimos, todos juntos, é importante frisar isso, foram muitas mãos, conseguimos a melhor reforma de todo o país. É um mundo ideal? Não. Mas é, sem dúvida, reconhecido por todos os institutos, por todos os servidores, toda reunião que eu vou falam. A melhor reforma da Previdência Estadual é de Rondônia. Isso, importante a fala da doutora Ilma, porque hoje o modelo do Instituto de Previdência está sendo copiado por outros estados, né, Mauro? A gente tem recebido aqui comitivas de outros institutos de Previdência que têm adotado o mesmo modelo que nós adotamos aqui, aí sendo mais assim preciso e enfático, que é um modelo de amortização hoje que nós temos, que é o modelo de amortização da dívida, que foi um acordo que foi feito entre os poderes, onde eles pegaram ali o déficit do Instituto de Previdência e criaram um plano de amortização que isso contempla alguns anos, né? Até 2065, não é isso? Isso. E existe uma empresa, né, que faz esse cálculo atuarial, o famoso cálculo atuarial, né, que é quando há o equilíbrio ali, vamos dizer assim, do que tem de receita e despesa. Então, quando o Instituto chega a este patamar, nós dizemos que ele está com a saúde em dia, vamos dizer assim, né? Ou seja, hoje o Instituto de Previdência goza dessa situação, né? Inclusive, no último relatório que eu pude ter contato do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência, hoje, o rendimento, só para vocês terem noção como isso é importante, só o rendimento da aplicação desses 7 bilhões de reais hoje, ele já empata com o custo de manutenção administrativa do Instituto de Previdência. Então, refletindo que eu quero falar isso, só o rendimento da carteira hoje, nossa, já paga as aposentadorias do Instituto de Previdência. Para você ver, então, como é importante, né, uma boa gestão do Instituto. E aí, como eu falei no início, esse modelo desse plano de amortização que nós fizemos, que foi um acordo que houve entre os poderes, está sendo copiado por outros institutos de previdência da Bahia, entre outros aí, que hoje estão também se recuperando, né, em virtude desse modelo que foi adotado aqui no estado de Rondônia. Então, isso é algo para si, né? Essa parte de investimento, da pasta de investimentos, eu vou pedir para posteriormente falar, mas antes, eu gostaria que você, Marcelo, falasse para as pessoas qual foi a inovação trazida pela Lei 1100, qual é a função do Conselho de Administração do IPERON, e o Mauro, depois, se puder nos particularizar, qual é a composição desse conselho. Isso, então, nessa seara, o que a gente pode dizer é o seguinte: a 1100, ela trouxe, vamos dizer assim, um modelo de decisões participativa, onde nós temos hoje, dentro do Instituto de Previdência, representantes patronais, representante de servidores, representante dos aposentados, dos servidores ativos, dos aposentados, dos pensionistas. Então, esse modelo gerido por conselho deliberativo
trouxe um modelo de gestão mais responsável para o Instituto de Previdência, né? Onde as decisões elas são tomadas de uma maneira coletiva, onde se ouve todas as partes. E ali há um acordo. A gente ouve a parte patronal e ouve a parte dos servidores. Inclusive, essa parte que a doutora abordou, dos percentuais de contribuição, 18%, 14,5%. Hoje, 14,5% servidor, 18% é o patronal, né, que é a cota patronal. Hoje, com o Estado, a cada 14,5% que eu injeto ali do meu recurso, vem o Estado e põe lá 18%. Né, que é a parte patronal, mais a parcela do plano de amortização, que é um percentual das receitas dos poderes, né, ali da fonte 500 ali. Hoje, trocando em miúdos, assim. É o conselho administrativo que gere essa política de estruturação, de tomada de decisões. Isso, através de conselhos deliberativos. Então, hoje nós temos... Depois o Mauro vai entrar mais, não vou abordar, Mauro, porque o Mauro vai dizer quais são os conselhos que existem do Instituto de Previdência e como trabalha. Mas, assim, só fechando essa ideia, só para nós entendermos hoje a fonte 500 é a fonte da onde o Estado repassa o dinheiro aos poderes para fazer o pagamento, à frente do pagamento dos servidores. Então, hoje, a lei diz assim, do que sobra no final do ano. Antigamente isso voltava para o poder, para o superávit, né, para o presidente dos poderes, né, gerir esse recurso. Isso. Hoje não, hoje a lei obriga que tinha 500, gastou 400, o 100 tem que ser repassado ali, além das parcelas do plano de amortização, também o recurso que não é utilizado, superávit, que sobra, vamos dizer assim, que é o superávit, tem que também ser passado para o Instituto de Previdência. Então, o Instituto de Previdência tem alcançado a sua saúde financeira em virtude dessas políticas, dessas leis e do que trouxe a 1100 nesse modelo de gestão, né? Além desse acordo que eu digo do plano de amortização, que foi um acordo de cavalheiros feito entre os presidentes dos poderes que enganjaram essa campanha e disseram assim, não, poxa, vamos recuperar o nosso Instituto de Previdência do Estado. Por que deixar o Instituto de Previdência quebrar? Importante também frisar que os repasses do governo federal também são vinculados à saúde financeira dos Institutos de Previdência do Estado. Então, se nós temos hoje, o governo do Estado hoje está se beneficiando, vamos dizer beneficiando, mas está recebendo os seus repasses na sua integralidade para aplicação em benefício da população, é em virtude da saúde financeira e do sistema de gestão que hoje o Instituto de Previdência tem, né? E aí o Mauro pode complementar aqui, falar um pouquinho, Mauro, de como é que funcionam esses conselhos, como é que é composto lá. Bem, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, né, e o Comitê de Investimento e também tem a coordenação do investimento. Então, como bem disse o Marcelo de Freitas, as decisões são coletivas. A aplicação do Comitê Financeiro ele tem que ser uma decisão colegiada para aplicar o dinheiro também, não é feito de qualquer jeito, né? Nós tivemos caso, como a doutora Elma falou, do famigerado Master, ele esteve batendo as portas. Mandaram o cadastro, mas foi recusado. Isso em 2023. Então, o Conselho identificou que eram papéis podres, né, Mauro? A gente identificou lá e não aprovou. O cadastro dele não condizia com a legislação. É um papel relevante do Conselho de acompanhamento das políticas de investimento. E de proteção do Instituto. Mas vamos falar de como é formado o Conselho de Administração. São 14 membros, né? São 7 que nós chamamos de patronais. Vem 2 do executivo, né, um indicado pelo governador, mas é indicado através do secretário de Finanças, esses 2. Né? E um é o presidente do conselho. Um outro do Tribunal de Justiça, um outro do Ministério Público, da Defensoria, do Tribunal de Contas. Né? Então são 7. E 7 membros representando os servidores. E esses 7 membros representando os servidores são eleitos pelos servidores. São 6 membros dos servidores ativos, que representam os ativos que estão no trabalho, e um que representa os aposentados e pensionistas. São todos eleitos pelo voto direto. Né? Mauro, eu vou votar em você porque eu sou aposentada, mas eu quero votar também nos ativos quando não for ano do aposentado. Você tem que mudar essa lei para permitir que aposentado vote na ativa. Essa é uma luta que nós tivemos. Isso é democrático, né? Já foi uma discussão
que a gente fez dentro do Conselho de Administração, e é um consenso, né? Porque o dia que não tem, a eleição que não tem o aposentado... Que se oportunize que o aposentado oportuniza, vote. Porque eu entendo assim, a senhora também, pelo jeito, acho que gosta de eleições, essas coisas, o voto, ele é universal, né? Se eu sou membro de algum lugar, aí vai ter uma eleição. Vou escolher meu representante. Aí eu não voto. Eu posso escolher meu voto, representante? Então é uma coisa, fica uma coisa assim meio anômala. E é até importante essa colocação, porque são 7 membros e nós estamos na iminência de uma eleição agora. Então, esse membro, ele não é específico de poder A ou poder B. Eu penso que nós devemos, sim, ter conscientização e consciência no voto, de elegermos pessoas compromissadas, capacitadas, para nos bem representar junto ao IPERON. E é importante, você tocar nesse assunto da questão da eleição, porque isso é algo meio que capilar, porque renova o conselho. A gente verifica que não fica um conselho viciado. Porque a cada 3 anos troca-se 3 membros. Não, um ano troca 4 e um ano troca 3. Então a gente vai verificando que cada vez o conselho ele vai se renovando. Então cada um vai podendo fazer as suas contribuições. Não se perpetua ali um grupo de pessoas ou um grupo de representantes que vão ficar ali ad eterno, né? Então isso é importante colocar. Sim. Lembrando que hoje cada conselheiro, pela lei, ele tem direito a uma eleição e 2 reconduções. Certo. Então ele pode permanecer ali por 9 anos. Isso, doutora, é no sentido também da preocupação de ter uma continuidade. Porque você imagina, um conselheiro hoje está lá, trabalha 3 anos, é quando eu digo assim, aquele primeiro que foi eleito, os primeiros 3 anos são muito importantes, porque daí é quando ele vai entender toda a sistemática, ele vai começar a ter contato com as legislações previdenciárias, né? Então, por exemplo, quando ele pegou ali o ritmo, já pensou, ele já sai, né? Então quebra também, vamos dizer assim, e isso é uma coisa que a gente prima muito dentro do Conselho Administrativo, que são aquelas pessoas que já estão há mais tempo, porque quando ela é uma pessoa que acompanha as mudanças, ela sabe o histórico daquilo que aconteceu. Então também se permite que se tenha também uma certa, um contexto histórico também dentro do Conselho, para que se não haja também grandes interrupções. Isso é saudável, né? Esse acompanhamento, Mauro, da gestão executiva do IPERON, ela é feita pelo Conselho Administrativo? O Conselho a auditoria interna é subordinada ao Conselho de Administração. Então tudo passa pelo Conselho Fiscal, pela auditoria interna, aí vem para o Conselho de Administração fazer os relatórios. Fazemos relatórios também para ver se há alguma falha, alguma coisa. E os auditores que participam dessa elaboração desse relatório? Então, são auditores internos? Como que é feito? Servidores internos. E aí é um outro parênteses que eu gostaria de abrir, que foi um papel também do Conselho Administrativo, que foi a questão da reestruturação do Instituto de Previdência, né, Mauro? Porque nós identificávamos o que acontecia. Plano de cargos e salários. Isso, não tinha plano de cargos e salários. O Instituto de Previdência não fazia concurso público. Exato. Então, tudo isso, o CAD, ele recomendou que o Instituto, vocês têm que ter servidor. Para vocês verem como é um absurdo. O Instituto de Previdência, ele tinha, acho que nenhum médico... Perícia médica. Hoje, se não me engano, são 10 que tem lá. Ou seja, estavam todos... Eram funcionários do Instituto de Previdência em desvio de, vamos dizer assim, de órgão, não é de função, mas é de órgão, né? Cedidos. E nós, do Conselho de Administração, não, porque se o Instituto está dizendo que tem problema de gestão de pessoas, por que então a maioria dos servidores chama os médicos de volta? E os médicos tiveram que voltar e trabalhar dentro. Mas assim, só voltaram também porque nós fizemos o plano de cargos, porque também teria que ter uma remuneração condizente com a profissão. Também não adianta você chamar um médico para trabalhar no IPERON com um salário defasado, ele não vai querer voltar, né? Então foi o trabalho que nós realizamos. Agora, complementa, Mauro, depois eu ia abrir outro parênteses. Uma coisa muito importante que está acontecendo é um sistema, né? Porque nós utilizamos a folha da CEGEP ainda. O IPERON não roda a folha dele, né? Então existem alguns entraves, né? Porque às vezes até na questão da conciliação
daquilo que a secretaria retém e repassa para a gente. Se a gente tivesse rodar a nossa folha, vamos dizer assim, né? Mas está em implementação isso. Já foi contratado a empresa de TI, né, para fazer, então e as máquinas já vão contratar para ter vida própria, ser autonomia, né? Porque é uma autarquia autônoma, né? Ela tem que ser autônoma. Essa é uma preocupação grande do Conselho de Administração na nossa atuação. Por quê? Porque nós trabalhamos com a questão da modernização do Instituto de Previdência. Então, foi-se autorizado pelo CAD a compra de sistemas, a Folha, exemplo, um sistema como está citando, a Folha. Hoje, o Instituto de Previdência ele tem um controle maior da sua folha de pensionistas e aposentados, né? E também ali da parte administrativa, técnica ali do Instituto de Previdência. Hoje nós temos um projeto para a construção de uma nova sede, né? Hoje o Instituto nós também temos recursos para investimento e essas políticas são demandadas pelo CAD. Então hoje existe também um projeto para a construção de uma nova sede. Nós já temos o terreno e vai ser construída uma sede para melhor atender o pensionista, o aposentado e os servidores ativos também que ainda, né, tem que prestar contas dentro do Instituto de Previdência. Então, todas essas políticas, a pergunta da Gislaine qual o papel do CAD, né? Todas essas políticas são emanadas pelo Conselho de Administração. Vocês falaram que o Conselho é composto por 7 membros de poderes e mais 7 servidores eleitos. Isso. Existe alguma turma recursal, digamos assim, dentro do IPERON? Como é feito, por exemplo, se uma votação ali empata, é o presidente que desempata? Alguma coisa como uma pasta de investimento, como a doutora Ilma falou, que chegou-se, pelo menos na imprensa, ventilar que houve intenção Tentativa de investimento no Banco Master. A gente não sabe se procede ou não procede, mas independente disso, de um investimento está correto. Aqui já foi falado que tem acompanhamento, auditoria, mas a parte recursal, nós considerando que são 14 membros. 14 membros, o presidente só vota se houver empate, né? Porque se votar 7, então só vota se houver empate. O Conselho de Administração é uma fase recursal também. Por exemplo, um aposentado não está discordando de alguma coisa da aposentadoria dele, como tem acontecido. Aí ele reclama e tal, e não se sente satisfeito com a decisão do IPERON. Ele pode recorrer ao Conselho de Administração. Tem feito isso. É importante isso que o Mauro está colocando, porque ao mesmo tempo que é um conselho deliberativo, ele também é o órgão recursal. Então é como o Mauro está colocando. Se hoje você está em um aposentado... Inclusive eu falo isso de propriedade porque eu fui relator de alguns processos de reversão de aposentadoria. E eu vejo assim, eu acho injusto muitas vezes uma aposentadoria ser negada, em cima de um processo. Eu relatei alguns processos nesse sentido e eu consegui, né, não questão de nada, mas eu consegui reverter e fazer com que a pessoa se aposentasse. Mas isso, lógico, dentro dos autos e eu vendo que ele foi realmente, vamos dizer assim, injustiçado. Né? Posso fazer uma observação disso? O que mais me incomoda em processo decisório é o fato da ausência de qualificação. Porque quando você estuda muito o assunto e você se prepara, pensa num juiz que vai ter uma audiência no dia seguinte, ele estuda o processo, ele já conhece a legislação e ele conhece o processo. A condição dele julgar muito melhor é enorme, por você ser qualificado. Eu sofri isso, posso contar meu caso aqui? Claro. Eu sofri isso na própria pele. O que acontece? Eu era servidora do Tribunal de Justiça de São Paulo. Fui aprovada em 2 outros concursos. Um deles eu decidi tomar posse. Então eu fui chamada da época do telegrama, me perdoem, tá? Eu sou quase sessentona. Fui chamada para a Defensoria Pública do Mato Grosso, primeiro concurso. Recebo um telegrama e eles falam, a senhora tem que estar aqui na quarta-feira. Fui para lá, pedi minha exoneração para chegar lá na quarta. Eles iam fazer reunião conosco e seria publicado na segunda-feira. Simplesmente a máquina do Estado quebra, que imprimia o Diário Oficial, eu sou dessa época, e suspendem a nomeação por conta disso. Eu não podia voltar para o Tribunal de Justiça de São Paulo, porque já tinha uma servidora na minha vaga, tinha que aguardar a posse ali e saiu a nomeação daqui.
Quando sai a nomeação daqui, sai a nomeação do dia 30 e eu tomaria posse dia 9. Só que lá do dia 15 que eu tinha pedido a minha exoneração, tinha uma lei estadual que dizia que era para eu aguardar 15 dias a decisão do Tribunal de Justiça me exonerando. Nossa. Então eu era obrigada a ficar vinculada lá no TJ de São Paulo, não podia assumir na Defensoria Pública, nomeada aqui com uma lei orgânica, que é uma lei própria, que tem um regime de previdência próprio. Concorda comigo? Aí tem os iluminados nesse país, e contra eles que a gente tem que fazer justiça. Os caras criam uma portaria no Ministério da Previdência, dizendo que quando tem interrupção de vínculo, Sim. a tua regra... Você Faça-me perde o o tempo favor. de serviço. Faça-me o favor. Eu tenho uma lei própria que regula. Sim. Então eu entrei com todos esses argumentos, é um caso extremamente sui generis, e falei, eu tenho direito a me aposentar. Isso foi discutido dentro do Poder Judiciário, e o Poder Judiciário disse, tem tempo de contribuição e tem idade. O IPERON, por meio de um procurador, que eu nem lembro quem é, e para mim não importa, falou, não, a regra lá é assim, desse jeito, interrompe. Então interrompeu 15 dias, 200 anos nas costas dessa, né, porque é isso que ela... Pelo amor de Deus. Aí o PGE avocou, falou, de jeito nenhum. A regra é própria, isso é inconstitucional, porque uma portaria não pode, ferindo, né? não pode ferir uma lei maior, que é... lógico. Obrigado, tá vendo? Quem é inteligente, muito obrigada, né? E aí voltou para o Tribunal de Justiça, o Tribunal é soberano, aliás, Sim, né? O que o sim. Tribunal decide, com todo respeito. Tem a né? hierarquia das leis. Então né? a gente precisa muito, Marcelo, dessa questão, Dessa de visão, novo, tá? dessa qualificação. Porque quando eu tenho a minha vida nas mãos de pessoas, essas pessoas precisam ser qualificadas, articuladas, Com sérias, certeza. honestas. Porque se eu tenho um vagabundo lá dentro, chega um banco... De novo, eu preciso falar do Banco Master, porque o Banco Master me indigna de um jeito. O Banco de Brasília, né, o BRB, é um banco público, é dinheiro nosso. E quantos bancos públicos já, em histórias anteriores, doutor, passaram pela mesma Pelo situação dinheiro. e agora a gente, nesse estado tão moderno que nós temos, acontecer isso. É meio que, né? Se você, servidor, inconcebível, coloca alguém que é um irresponsável, alguém sujeito à corrupção, vai chegar alguém de jatinho e vai comprar essa pessoa. A gente não pode ficar nas mãos de pessoas que, além de não serem qualificadas, ainda sejam desonestas. É o nosso futuro, como o Mauro falou. Eu acompanhei, infelizmente, com muita dor, a perda de colegas. E quando morre um colega, a família, às vezes, tem que entrar, inclusive, com uma ação para reconhecer a sociedade de fato quando não é Sim. casada. Essa pessoa não tem ninguém, bloqueia tudo, bloqueia a conta, ela não tem dinheiro para ir no mercado para comprar. O processo que eu relatei foi justamente isso aí. Foi um não reconhecimento de união estável. Só porque não tinha a certidão de casamento. Mas a pessoa que estava com recurso tinha fotos que tirava férias com a pessoa, de viagem e tudo. Então, existem meios comprobatório. E aí, como a senhora falou, vem um parecer dizendo assim, não, a lei é assim, assim, assado. Mas, opa, mas peraí, Proforma, vamos né? analisar o caso, né? Aconteceu um caso desse que chegou no CAD, eu acho que o Marcelo ainda não estava. Que a pessoa trabalhou 5 anos na Nucebras, que é a empresa estatal de energia nuclear, né? Dali só entra, só é pública mesmo, não tem jeito. E ele colocou aqueles 5 anos, se aposentou, e depois viram lá, não, você vai ter que trabalhar mais 5 anos. Mas por quê? Não, isso aqui não é público, o Nucebras não é pública. Mas como não é pública? Se até é de interesse nacional, né? Aí ele recorreu ao CAD e o CAD reconheceu e deu a aposentadoria. Ele teve que sair de lá, de Goiás, e começou a trabalhar 1 ano, 2 e reclamou. Me permite, Então são umas coisas assim que... me permite... Mas só uma para descontrair. A senhora foi chamada pelo fax? Pelo telegrama.
Pelo Mas eu sou da Aí época era do pelo fax. Correios, aí foi mas pelo eu fui Correio. pelo Telex. Telex eu não peguei, o Telex eu não peguei, não. Mas só para fazer Você dá risada aqui, que eu lembrei a do última Telex, esse lá observação, no Paraná. esse meu caso tem milhares de jurisprudências, Gislaine, no país inteiro, tribunais, justiça, STJ, declarando inconstitucional a portaria, porque obviamente uma portaria não pode regular uma situação previdenciária. Então o meu caso tinha amparo, além de tudo, em ampla prova E de o jurisprudência. Conselho de Administração do IPERON, vocês falaram várias inovações da lei, né, que trouxe inovação tecnológica, contratação de servidores efetivos dentro do IPERON, mas o que vocês consideram, os três, que foi assim o plus? O que essa lei trouxe de benefício mesmo para a carteira de aposentados do Estado? Então, é aquilo que eu falo, é como antes, desculpa até usar essa analogia, é o antes de Cristo e depois de Cristo, né? Nós temos uma situação do IPERON antes do advento da 1100 e nós temos o IPERON hoje pós 1100. Então, esse período de estabelecimento da Lei 1100 até a data de hoje, o IPERON vem buscando, né, as melhorias de gestão, de aplicação da questão de compliance, né, a questão de governança, a contábeis, que é a prestação, a parte de prestação de contas. Então, o IPERON, ele vem a cada ano, a cada dia, vamos dizer assim, não é nem ano, melhorando a sua gestão e garantindo que os servidores estaduais do estado de Rondônia tenham a garantia e a certeza de que iriam receber, porque há pouco tempo atrás, não vou dizer muitos anos não, há pouco tempo, a gente falava assim, não, você vai aposentar, mas você não vai receber não, tinha aquela questão da segregação de massa lá, era 2 fundos, aí eu tinha que ficar buscando em que lei, se eu tô no fundo aqui, superavitário ou eu tô no fundo deficitário, porque ficava tirando dinheiro do superavitário aqui e jogando pro deficitário para ficar pagando, mas ia chegar um ponto que o dinheiro ia acabar, né? Então, assim, só me permite voltar um pouquinho sobre um caso que eu relatei, que foi parecido com o que a doutora Emma colocou aqui, que foi de um servidor que ele era assessor de um juiz do TJ, que hoje é desembargador, e foi negada a aposentadoria dele no IPERON, e eu peguei essa letra e fui ver. Por quê? Porque o que aconteceu? Ele era comissionado, mas ele era funcionário do IPERON. O recolhimento dele tinha que ser pro IPERON, não para o INSS. O tribunal, por um erro, estava recolhendo do INSS. Aí quando veio aposentado, o IPERON disse assim, não, recolheu errado, não vou aposentar. Aí eu falei, mas o erro foi de quem? É culpa do servidor ou é culpa do poder que recolheu errado? O tribunal mandou um ofício lá pelo não, tem que esperar a compensação, vai esperar o INSS devolver o dinheiro. Não. Eu digo negativo. Recolha-se, o quanto é a dívida que o TJ tem aqui que ele deixou de repassar para o servidor aposentar. Faça-se um cobrança entre ofício. órgãos, né? O contribuinte não e o pode tribunal ser lesado. vai buscar a reparação do recolhimento errado lá com o INSS. Isso. Estavam empurrando a culpa para o servidor, que não tem nada a ver. Então, foi um outro processo que eu relatei que a gente conseguiu reverter e aposentar o servidor. Então, aí, coaduna com a fala da doutora Elma, né? A importância que nós temos hoje do CAD e de ter pessoas comprometidas e interessadas, estudantes da matéria, né? Para que o servidor não seja, vamos dizer, penalizado, né? Uma coisa muito importante que vem ocorrendo há alguns anos dentro do IPERON é a capacitação dos servidores do IPERON Muito importante. e também dos membros do Conselho muito Fiscal, importante. do Conselho de Administração, do Comitê de Investimento, porque nós temos, através do Progestão 4, nós temos obrigatoriedade de ter capacitação e certificação. Né? Que nem eu tenho certificação do Instituto Totem, nós temos que ter hoje a lei obriga que os conselheiros tenham certificação em IRPPS, ou seja, você tem que ser um especialista. E são provas assim difíceis, tem que acertar 70%, tem que estudar. Mauro, então, não é qualquer pessoa que pode ocupar lá o cargo, né, Mauro? Isso contribui muito para a profissionalização do Instituto.
Eu Mauro, fiquei muito encantada, interessante, muito encantada com toda a sua qualificação. Quase que eu fiz assim, não. Ele tem muita Advogado, qualificação. Menos, mestre. Advogado, Não, contador. ele é destaque entre os auditores. Tem uma Bacana. carreira assim consolidada e respeitada no estado. Mauro, o investimento do Iperon, como que é feito? Eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre isso. Bem, o fundo de Nossa carteira, de previdência da nossa carteira, ele é ordenado pela legislação, né? Nós estamos bem segurados na legislação. Principalmente agora houve a 5272, se eu não me engano, que veio restabelecer, ser mais rígido, né? Acho que foi por causa do advento também Do Banco Master, da questão desses bancos, financeira aí, né? Uhum. E eu fui num congresso, eu vi as pessoas dos bancos, né, falando contra, né? Mas porque eles dificultaram mais a vida dos institutos a aplicar. Principalmente esses institutos, que tem 2.000 e poucos municípios que tem Instituto de Previdência. E às vezes tem só lá uma pessoa, duas, o prefeito faz o que quer, leva para tal banco. Então deu uma ordenada nisso, né? Não se pode aplicar, nem um instituto pequeno, tem que aplicar 100% das letras do Tesouro Nacional. Nós temos 80% no Tesouro Nacional. Renda fixa, né? De renda fixa. E tem aplicações também na Bolsa de fundos estruturados, 5% desse volume, né? É muito importante essa pergunta da Gislaine, porque, e aí eu volto à questão da certificação do Projeção nível 4, porque essa certificação... O Comitê de Investimento também tem que ter certificação. E tem que ter certificação. Então, é esse, vamos dizer, selo que o Instituto recebe, nessa certificação, Projeção 4, que garante a ampliação das carteiras de investimento. A exemplo, hoje, só para vocês entenderem, hoje nós, com a certificação 4, nós podemos, inclusive, ter investimentos no exterior. Olha que interessante, né? A certificação, além dela aumentar os percentuais, porque assim, se você é certificação 1, ela traz um limite lá, ela diz assim, 30% em renda variável e 70% em renda fixa. Estou dando exemplo, não é os valores exatos, mas para vocês entenderem. Certificação nível 3, 50% variável e 50% fixo. Nível 4, 80% variável e 20%. Não significa também que a política vai ser adotada nesses percentuais, mesmo porque o nosso Comitê de Investimento do Iperon é bem conservador. Então, a gente garante, pelo menos ali na hora, bater a meta atuarial nossa ali. Então, assim, aplica-se uma parte significativa do recurso em renda fixa, bateu a meta atuarial, para explicar, a meta atuarial é o mínimo que o Iperon coloca que o dinheiro tem que render. Vamos dizer assim. E a gente fica perseguindo esse percentual. O curioso, ele pesquisa um pouquinho e as informações assim da IA hoje, não sei se reais ou não, mas que a pasta tem que ir super acima da inflação, algo em torno de 5,6% no mínimo. Isso. Tem uma situação que... 5,60. É o INPC mais 5,60. Isso, no mínimo, para que a gente consiga que esse projeto seja de amortização tenha eficácia, aconteça. Nós, na prática, doutora Elma, eu acompanho muito o trabalho da senhora e desde há muito, né, a senhora carrega uma vasta experiência, assim como o Mauro, e de uma atuação muito forte em Brasília, e até a gente, por vezes, se socorreu a senhora, né, em algumas demandas. E agora também vejo que a senhora tem um papel fundamental de recursos exatamente nessa área no Estado. E para nós, servidores e um tanto quanto leigos em assunto de previdência, que é um assunto, né, que requer muito conhecimento, tanto a previdência geral, como o conhecimento, como vocês têm, a parte técnica do que é o Iperon. O que a gente sente assim, que é como se fosse uma bomba relógio ao longo do tempo. Nós, enquanto servidores concursados, ativos, né?
a cada tempo a gente percebe órgãos e poderes com contratações de comissionados, nada contra servidor comissionado, mas ele não colabora, ele contribui lá com o INSS, não é com o IPERON, com terceirizações e cada vez menos concurso público. Então, como vocês enxergam essa situação dessa construção política, dessa visão de administração, muitas vezes o poder público enxergando a administração pública como se uma empresa totalmente privada fosse, embora a gente saiba que não está de tudo desvinculado, mas qual o impacto disso para nós, servidores? Quem é que vai custear, digamos assim, a nossa previdência? Doutora Elma e Mauro. Então, esse é um ponto crucial da coisa. Nós, no estado de Rondônia, são 43 mil servidores. 30 mil, 29.588, 30 mil ativos e 13 mil aposentados. 10 mil aposentados e 3 pensionistas. Porque a Previdência, a base dela é entrar mais pessoas para ter o sustento. Então, nós temos 43 mil, com 13 mil aposentados, quer dizer que nós temos 3 trabalhando para um aposentado, né? Ainda somos superavitários, até por isso. Por causa do plano de amortização. Mas aí, por causa do plano de amortização. Mas aí, quando vai avançando o tempo, nós não vamos fazendo concurso, vai ficar 2 trabalhando para um. Vai chegar um momento que vai ficar um trabalhando para um ativo. E vai chegar um momento que vai ter... insustentável, vai ficar insustentável. Por um. Então, aí começa a terceirização. Começa a Se terceirização, não houver um portaria, né? E a gente sabe como funciona. Já é um caso político, eu não quero entrar nessa discussão da política. Eu acho que a gente tem que ver essa situação, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais. Não vai ter jeito de pagar mais o aposentado, né? Lógico, daqui a muito tempo. Porque essa amortização que está sendo, mas pela amortização a lei diz o seguinte, tem que ficar 5 anos aplicado. O IPERON não pode pegar esse dinheiro da amortização e usar no caixa dele, vai ter que falar nas despesas. Por isso que está dando esse juro bastante. Por isso que tem 7 milhões lá guardadinho, né? Esse dinheiro não está sendo usado para pagamento de nada. Porque isso veio da onde, doutor Elma? Logo assim que eu entrei no IPERON, no Conselho de Administração, não sei se a senhora ouviu falar, deve ter ouvido falar, o IPERON tem 2 bi para receber. Era esse o valor. Era um processo de 2 bi e um de 300 milhões. Um Banco Santos, né, essas coisas todas. Porque no início o IPERON atendia a saúde. Então, aquele dinheiro foi arrecadado em má administração também de pessoas, né? E em 2015, se falava que em 2022 nós não íamos mais ter dinheiro para pagar o aposentado. E eu participei dessa discussão. Então vamos entrar na justiça para pegar esses 2 bi. Mas o procurador do IPERON e a doutora Regiane também, que era procuradora, aconselhou: mas vai entrar e se a gente perder vai ter custo. E nós não tínhamos documento, que sumiu tudo, não tinha jeito de provar aqui. Então foi dentro desse começo de discussão que se chegou e falou: não, mas o Estado é responsável por isso, tem que começar a fazer os aportes. O Estado, como todos os entes, né, do Estado, como a Assembleia, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, a Defensoria Pública e o Executivo começaram a aportar esse dinheiro. Por isso, só um pouquinho, essa parte técnica que eu fiz essa pergunta, porque eu vejo que é de interesse dos servidores e a gente tem essa visão da importância do serviço público, da estruturação do serviço público, assim como tivemos a importância do SUS na pandemia, a gente tem a importância dos órgãos, a função do Poder Judiciário. E o que eu vejo nessa situação do que você falou agora? Quando você coloca para mim, que por óbvio, enquanto conselheiro e parte técnica, não, eu não quero entrar na política, mas nós precisamos, eu acho que o IPERON também é política, porque quando alguém me diz
que houve um aporte, que nós já fizemos, ok, um plano de amortização até 2065. Ah, mas o governo não, o governo do estado de Rondônia é responsável por dar aporte, o governo federal, mas quando ele manda aporte para a Previdência, ele tira de onde? Ele tira da infraestrutura, ele tira da educação, que nós precisamos de um país com investimento em educação, ele tira em obra, ele tira esses recursos de algum lugar. Então, eu vejo que a política, e estamos aí vendo falar que a doutora Elma talvez tenha uma possível pretensão de um mandato federal, e até já tem aqui falando da Previdência, e eu sei que tem aposentados procurando a senhora, exatamente com pautas de aposentados, e diante do seu conhecimento técnico, que eu sei que a senhora tem, e a senhora demonstra isso a todo tempo, eu vejo que podemos sim falar de política e de uma possível futura parlamentar que possa ser para nós, servidores públicos, levantar a bandeira, sim, de defesa, de desenvolvimento do Estado, porque nós somos um todo, né? Nós queremos um Estado pujante na área do agro, no desenvolvimento, mas nós queremos, sim, o serviço público. A população precisa do modelo que está aí. Precisa de modernização, ok, mas quando a gente fala de política, temos sim que defender o concurso público, a estruturação sempre dos órgãos por pessoa de carreira. E aqui, lembrando que, salvo engano, a doutora Elma é casada com um policial federal, aqui a gente também relembra uma história recente da importância do concurso público, né, para o direito, para a população e para a atuação do gestor público, porque se não houvesse essa independência, muitas situações que hoje estamos vivendo hoje foi garantida exatamente por essa autonomia, porque a autonomia não é da pessoa, o cargo não é do povo, é do órgão, é a liberdade de atuação que nós precisamos sim defender por um imperum mais saudável, por poderes, né, mais confiáveis de gestão, de capacitação. Várias vezes aqui, os dois falaram assim, foi discutido nos bastidores, a gente sabe que teve e essa informação se perdeu. Eu abri aqui, Gislaine, eu acho que eu sou a única jurista que na vida leu notas taquigráficas da Constituição Federal. Tá aqui, ó, abri aqui para mostrar para você. Essa parte aqui são 534 páginas, porque eu queria entender como chegou uma norma, por exemplo, que não faz parte da essência de uma Constituição. Por que a gente colocou determinados assuntos lá? O que foi discutido para chegar até lá? É muito importante essa tua fala, porque a gente não gosta de política, Mauro, porque a gente não gosta de política partidária com maus políticos. Isso, principalmente com corruptos. E a gente falar o português claro. E volto à questão do master, né? Mas a política faz parte da nossa vida, que são essas decisões. Que a política, olha, eu vou fazer um concurso público, eu vou terceirizar. E a gente tem que compreender, no meu juízo de valor, que além da questão das funções não relacionadas à área fim, né, que no passado argumentavam muito. Por exemplo, eu tenho que ter um segurança concursado dentro do judiciário, que com o tempo, né, vai envelhecer, não temos condições de dar curso de capacitação, às vezes não atira bem, precisa ter uma arma, ou eu vou contratar uma empresa de segurança. A questão da limpeza, a mesma coisa, né? O funcionário, depois de um tempo, aí ele falta, aí eu não tenho o café, aí não... Quando eu cortei o café lá, eu falei, presidente, vamos cortar, são as decisões impopulares, né? Caiu o mundo, eu achei que o presidente ia ser empichado, né? 2 milhões de economia. 2 milhões, porque o café era barato, o açúcar era barato, mas a contratação da pessoa para fazer o café. Então a gente toma decisões discricionárias o tempo todo. Junto com a inteligência artificial, isso agrava o problema. Só que a inteligência artificial, por exemplo, ela pega o que o autor disse, o que a defesa disse, as provas e te apresenta um projeto. Só que ali, se você der uma decisão
sobre um casal que está se separando com a inteligência artificial apenas, muito provavelmente vai voltar a execução para ti. Porque o que está por trás de uma separação não é o que vem para o documento. Às vezes é a interferência da mãe, às vezes é uma religião que é dissonante, às vezes é um vizinho que teve alguma... Então você precisa olhar nos olhos das pessoas. E você só faz isso com um servidor. E o meu exemplo é da justiça, mas ele serve para a polícia, ele serve para auditagem, ele serve para uma... Por que tem tantas pessoas hoje, por exemplo, devendo? Aqui se falou de governança, de compliance, é um assunto que eu estudo muito, muito. Eu adoraria que os governos tivessem conselho de governança. Eu faria isso tranquilamente se eu estivesse à frente de um governo. Eu não tenho telhado de vidro. Então colocaria todo mundo, decisão conjunta, fiscaliza, ninguém pode reclamar, porque depois fez parte da solução, né? Hoje o maior problema do brasileiro se chama dívida, questão financeira, afeta a saúde mental, a qualidade de vida, as bets que vêm aí assolam. Então tudo é política, tudo interfere na vida da gente. Nós precisamos gostar disso, porque é muito fácil você aposentar, ir embora até do país, né, Mauro? Pegar uma paisagem bonita ali e ficar sombra e água fresca. E todo mundo falava assim, por exemplo, a senhora vai sair do Iperon? Porque eu tinha essa opção de sair do Iperon, eu poderia fazer a opção de sair. Eu falei, não vou sair. Porque se quem tem um rendimento maior, que eu conquistei por mérito, não caiu no meu colo, né? Eu conquistei por mérito. Se eu saio, eu com rendimento maior, como é que o Iperon vai ter dinheiro para pagar o grande volume, que é um rendimento menor, que é um volume menor? Não posso. Que é a questão não aí, posso. a doutora está entrando um pouquinho na cara do benefício especial, né? Isso, exatamente. Da mudança de regime, exatamente. Né? Eu sempre migração fui... lá para o INSS. A senhora poderia ter ido para o INSS. Eu sempre fui uma financista na minha vida. Quando o meu primeiro estágio, o salário mínimo, eu falava assim, eu não posso gastar mais do que eu ganho. Então, eu sempre me preocupei com a questão financeira. Tem gente que fala assim, quem ganha mais consegue guardar. Não, tem gente que ganha muito, é estourado no banco. E tem gente que ganha menos e guarda 10%, 20%. Então eu falei, eu não vou fazer opção do benefício, porque senão eu tiro o meu volume e eu atrapalho o Iperon. Eu vou só me corrigir aqui, na INSS, a senhora ficaria no teto do INSS no Instituto de Previdência e iria para uma previdência privada. Isso, né? Que eu já tenho, inclusive... corrigir na INSS. Que eu já tenho, inclusive, a minha Previdência, mas eu pegaria aquele volume e com a minha aplicação, com os meus rendimentos, eu ganharia mais do que eu recebo hoje. Sim. Mas eu afetaria Sim, porque você está tirando recurso do Instituto. E eu não faria isso nunca. Eu batalhei muito para que esse Instituto sobreviva de uma maneira saudável. Sustentável, né? Então, respondendo a sua pergunta, nós temos que ter gestores comprometidos. Porque se o gestor fizer só escolhas discricionárias que ele pode, ele arrebenta o serviço público. Sim. E nós vamos a vida inteira, todo mundo que vive em sociedade, precisar do serviço público. Você citou o SUS aí. Não tem esse modelo em lugar nenhum do mundo. Você, nos Estados Unidos, se você precisar de um hospital público, você vai no hospital, quando você chega no hotel, a tua conta chega em seguida e é de arrebentar. Isso tem um custo. A gente precisa ter responsabilidade para entender que o serviço público ele é necessário e ele tem que ser de qualidade. Amenizar os impactos também, porque, como a senhora muito bem colocou, a inteligência artificial hoje é um instrumento, a gente está usando, mas ela precisa da qualificação técnica de alguém manuseando ela. Senão, não teremos, por exemplo, no judiciário, decisões coerentes, decisões assertivas e realmente o que a sociedade espera do judiciário, que é pacificação de conflitos. Agora é bem interessante, nessa seara que a doutora colocou, né? Para nós entendermos hoje qual a condição do Instituto de Previdência, abrir aqui mais vamos aqui falar um pouquinho, né, sobre essa questão da gestão do Instituto de Previdência. Existe um órgão chamado Associação Brasileira de Instituto de Previdência de Estados e Municípios, a BIPEM. E ela premia os melhores institutos de previdência do Brasil. Então, só para a gente ter uma noção, o último prêmio, vai receber um prêmio agora, mas eu vou falar do último prêmio que o Iperon recebeu, só para a gente ter uma noção. Nós no Brasil somos 2.150 institutos de previdência ao todo, né? Aí contando municipais e estaduais.
O Iperon ele conseguiu, galgou o primeiro lugar nacional no 7º Prêmio de Destaque Brasil de Investimentos. Ou seja, então, o Iperon, a nível de Brasil, foi o número 1 em investimento. Vocês imaginam, então, como está responsável, vamos dizer assim, essa gestão e está eficiente. Ganhou 2º lugar nacional no 4º Prêmio de Destaque Brasil de Governança Previdenciária. Então, nós somos o 2º lugar do Brasil em governança. Para nós vermos a que nível nós estamos também. E recebemos o 4º lugar nacional no 8º Prêmio de Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária. Então, nós vemos que realmente nós temos um instituto pujante. Nós somos bons demais. Nós somos bons. Isso é bom falar, porque é uma realidade, e é uma realidade que tem que ser levada ao conhecimento dos servidores. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando eu fui em algumas salas do meu poder, inclusive, conversar, ainda se tem na mente do servidor que o Instituto de Previdência é um instituto quebrado. E uns gritam assim, que está falando, mas o Iperon é quebrado, eu não vou aposentar nunca. E não é essa a verdade, não é essa a realidade. Por quê? Mas eles falam porque não tem conhecimento. Então, por isso, a importância desse nosso podcast aqui, para estar levando essa questão para o servidor. E uma outra bandeira que eu levanto, inclusive é a matéria da minha campanha, eu vou falar um pouquinho aqui, é justamente essa, do servidor do Estado de Rondônia entender da importância do Iperon, porque muitos, não quero saber nada de previdência, isso não, é uma matéria que não me interessa, né? Não é isso, nós temos sim, como servidores, estamos de olho no Instituto de Previdência e acompanhar vamos dizer assim, a saúde desse instituto, acompanhar quais são o que ele está fazendo, como ele está sendo gerido. Isso é importante para o servidor. Inclusive, isso deveria ser uma matéria até de casa, assim, vamos dizer assim, para que o servidor atentasse para isso, porque muitas vezes a gente vê o servidor avesso, né? Não quero saber nada, vou pensar nisso só daqui 30 anos. Não, você tem que pensar hoje, porque o hoje vai garantir o seu futuro. Né, já foi colocado aqui. Então, isso é muito importante. A gente já está um horário avançado. Vamos para as considerações finais. Eu gostaria que vocês, a visão da senhora que acompanhou tão de perto essa reforma, né, previdenciária no Estado, né, e participou ativamente, o que a senhora deixaria, né, como mensagem do que pode ser ainda, na sua visão, melhorado, o que precisa ser modernizado, o que a senhora deixaria como contribuição com todo o seu conhecimento para o Instituto de Previdência, para nós servidores? O Instituto, como muito bem foi dito aqui pelos técnicos, ele é um instituto muito qualificado, né? Com gestão saudável, com governança. O que a gente precisa? A gente precisa melhorar. Nada é tão bom que não possa melhorar. Então, nós precisamos continuar com essa gestão austera, honesta, capacitada, com qualificação e com comprometimento. Isso passa pelas nossas mãos dos servidores, né? Para manter esse nível de qualificação. Eu espero, aqui tem um processo eleitoral em breve. Eu espero que os servidores pensem muito a respeito disso, porque tudo que nós fazemos impacta a nossa vida, queiramos ou não, né? Então eu espero que esse processo seletivo mantenha pelo menos nesse nível de qualidade que está, daí para melhor. E nós faremos parte disso como eleitores, já que não somos candidatos, mas somos extremamente preocupadas com o nosso futuro, com o nosso futuro, porque é o futuro das nossas famílias. Quero agradecer, Gislaine, essa sua iniciativa, parabenizá-la. Poucas vezes eu vi servidores dentro do Tribunal de Justiça tão comprometidos quanto você. Doutora. É algo que eu ouço, inclusive, fora de Rondônia. Muitos lugares que eu estou, principalmente em Brasília, eu encontro pessoas relacionadas ao Poder Judiciário que fazem... remetem à sua pessoa. Isso é um caminho que você trilhou, que você construiu, e dizer que no âmbito dessas articulações, poucas pessoas têm noção do quanto que se trabalha nos bastidores para alcançar alguns resultados. Eu estive muito
próxima da Gislaine durante 2 anos, não por amizade pessoal, mas porque auxiliava a presidência e você presidia e depois eu na condição de presidente. Contei com a doutora Elma só um pouquinho no turno único de trabalho Sim. nosso, na nossa alteração, que foi nós que apresentamos um projeto. E na época a doutora Elma e o doutor Sérgio William, então, e a doutora Silvana, juízes auxiliares da presidência. Então, o nosso trabalho ali primeiro, conforme ela falou, de bastidor, era de convencimento deles. E foi por eles, né, que nós iniciamos a construção desse projeto que acabou acontecendo na gestão, logo no início da gestão do Tinha desembargador. muita resistência, muita resistência. Muita resistência. E Posso assim, contar um pouquinho sim. disso? Porque eu lembro que a Gislaine nos procurou e eu tinha estudos, a MB isso foi antes da pandemia, inclusive. A MB tinha nos consultado a respeito de trabalho remoto. E eu fui a única que fiz sugestão para a MB. Olha que coisa, eu tinha um estudo sobre isso, acabei escrevendo, posso até te mandar, o que eu tenho na época, está escrito proposta no meu arquivo. E eu lembro que a Gislaine veio falar comigo, eu falei, não, isso você não precisa nem me convencer, conte comigo, porque eu tenho estudos sobre isso que indicam aumento da produtividade, da saúde mental, da economia. E eu saí de lá, pedi que um desembargador fosse comigo na ALI para tratar sobre outro assunto, tomamos um chá de cadeira e ali, ele que era contra já saiu convencido desse avanço e eu liguei para o presidente em seguida, quando terminou esse período, e falei assim para ele, nós vamos ter os votos a respeito disso, vai ter a maioria. Aí ele falou, que isso? Isso era um domingo. Não vai ter, acho que não. Eu falei, vamos ter a maioria. A minha dúvida é sobre 1, talvez 2 votos. Quando chegou na segunda-feira foi por unanimidade, porque ainda deu tempo. E essa de dúvida que convencer. aqui, ele tinha uma certa resistência, o desembargador Renato Mimessi mesmo fez um belo de um discurso no dia, falando da importância da atuação, da representação, que foi a representação dos magistrados, que foi a doutora Elma, e a minha representação na construção desse projeto. Então, assim, o trabalho de bastidor, que muitas vezes as pessoas não veem, não sabem, mas que é primordial para que se efetive, né, o projeto, o resultado de um projeto, do que se busca de melhoria. Uma honra estar nesse podcast com ambos, que são 2 gigantes, sobretudo na área da Previdência. Aprendi muito com vocês hoje, tenho certeza que vou aprender mais ainda, porque eu vou ficar acompanhando esse assunto, me preocupa demais, servidores, porque se fala em Brasília numa próxima reforma da Previdência, um assunto que me dá calafrios. Mesmo porque o histórico, doutora, é que as reformas, elas nunca, sempre ela vem para tirar direitos. Exatamente. Né? Então é preocupante, eu não me considero alguém com a vida ganha. Né? Como eu disse, eu poderia abandonar e ir para frente de uma praia, mas isso me incomoda demais. Então, tendo uma reforma federal, consequentemente, em seguida, nós temos uma estadual. A gente não pode permitir isso. Então, muito obrigada por essa aula que ambos deram. Eu espero que vocês sejam bem-sucedidos na futura eleição. Mauro tem meu voto e eu espero que você seja eleito. Mauro? Bom, eu quero agradecer, Gislaine, pela sua bondade de me convidar para esse podcast, para a gente falar um pouco do Iperão, né? E porque a Previdência, a aposentadoria, é coisa que o servidor público começa a sua carreira já pensando na aposentadoria. Né? E às vezes eu mesmo já não ligava, né, para o Instituto de Previdência, assim, no começo, né? Mas a gente tem que estar ligado. Né? O servidor tem que estar ligado porque é lá no final, né, da nossa família, o sustento da nossa família. Enfim, nós precisamos ter um Iperão continuando, né, dessa forma, guardando esse dinheiro para as futuras aposentadorias. Eu quero só agradecer ao Marcelo, que é amigo da gente,
A Gislane também é minha amiga, hein? Senhora, estou conversando pela primeira vez agora. Gostei muito da sua fala, aprendi muito também com a senhora aqui nesse podcast. E dizer assim, a gente tem uma eleição aí no dia 9 e 10 de julho. Então vai ser escolhido três representantes dos servidores ativos para o Conselho de Administração e um para representando os aposentados. E pensionistas. O aposentado e a pensionista. O pensionista também pode votar. Então, assim, eu estou pedindo o voto, né? Tem que pedir o voto. Se eu não pedir o voto, como é que faz, né? Já estamos podendo pedir voto, estamos na campanha já. Então, aqueles que acreditarem, né, em mim, eu vou fazer de tudo para honrar o voto de cada um, assim como tenho trabalhado dentro do Conselho de Administração. Muito obrigado. Eu que agradeço a presença dos três aqui, muito me honra. A doutora Elma, é sempre um prazer falar com a senhora, é sempre muito bom, né? E saber também que nós podemos contar com a senhora, que é uma força hoje, né, para a nossa Porto Velho, para o nosso estado, e que, quiçá, ser também, muito em breve, dos servidores do estado de Rondônia, que possam contar com a senhora, assim como outrora pudemos ladeá-la num projeto, na defesa dos nossos direitos. O Marcelo e o Mauro Bianchim, Marcelo de Freitas, que temos 2 Marcelos. Desejo aí que continuem o bom trabalho de vocês, né? Todo mundo aqui contou situações, nós tivemos caso de servidor que estava com adoecimento psíquico e a gente teve que todo o processo de aposentadoria já aguardando apenas uma certidão no momento que o Iperon ainda não era informatizado, e nos socorremos ao Marcelo e com 2 dias essa certidão chegou nas nossas mãos, e por vezes também já procurei o Mauro Bianchim. Então é importante numa eleição que a gente não vote só por amizade ou por o interesse A ou B, mas que nós possamos nos posicionar na condição de saber da importância dessa representatividade na nossa vida, muitas vezes dirimindo e delimitando situações da nossa estrutura familiar e da nossa própria estrutura pessoal, né, enquanto pessoas, enquanto profissionais. Então, que nós tenhamos uma eleição consciente, com uma boa escolha. Hoje eu não posso votar em você, porque não tive ainda o prazer de ser aposentada, mas estamos aqui com a doutora Elma para fazê-lo por nós. Mas pode votar em mim. Mas né? o Marcelo, hoje eu já declarei o voto no Marcelo, e por confiança, por qualidade técnica, que ele possa continuar a nos bem representar. Eu queria também agradecer por esse privilégio, é uma honra, né? Eu estar aqui junto com vocês, pessoas do mais alto gabarito aqui, para estar aqui representando, falando sobre essa temática que tanto eu gosto. Eu costumo dizer que eu sou entusiasta dessa matéria. Desde a primeira vez que eu tive contato, eu tornei um estudioso, confesso, dessa matéria. É uma matéria que muito me apaixonou, na verdade, né? Eu tive minha candidatura, como vocês estão falando de candidatura, aproveitar aqui que o Mauro já fez aqui o pedido dele, vou fazer meu pedido do meu voto. Tive minha candidatura homologada, né? Meu nome é Marcelo Freitas, sou administrador, serventuário da Justiça, tenho 25 anos de atuação, né, como serventuário da Justiça, sempre trabalhando com orçamento, que é uma matéria também que eu amo, né? É a matéria que eu escolhi assim para servir a população, a comunidade, ao nosso estado. É uma matéria que eu gosto, também sou entusiasta nessa matéria de orçamento, e pedir esse voto de confiança dos nossos servidores do estado de Rondônia para que a gente possa, né, representá-lo no Instituto de Previdência. Como o Mauro falou, temos certificações, temos cursos nessa área, o Iperon, o Tribunal de Justiça também, que é o órgão a qual eu sou serventuário, também investe muito nessa parte de capacitação, e eu me sinto capacitado para representá-lo. Então, gostaria aqui de frisar, no dia 8 e 9 de julho, né? 9 e 10. Olha, desculpa, 9 e 10 de julho, vote, né? Marcelo Freitas. Então, agradecer esse momento e dizer que todos nós tenhamos sucesso, né, na nossa jornada aí
que tanto nós galgamos de ser os representantes políticos aí dos nossos servidores do estado de Rondônia. Agradecer, obrigado pela O oportunidade. programa Vozes que Não Calam deseja que sejam eleitos representantes que cuidem cada vez mais do nosso instituto e da nossa previdência no estado.